Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz. Lemos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, e nós nos reportamos sobre o capítulo de número 12 do livro do Gênesis. E este livro fala da chamada de Deus à vida do primeiro crente, do Abraão. E queremos então, nesta oportunidade, intitular esta mensagem como o Deus que gosta de fazer história. Quando o nosso Deus chamou o primeiro crente, o Abraão, para com ele iniciar um novo modelo, começar um novo entendimento, uma nova maneira de tratamento e de relacionamento com o homem, ele o fez porque, em primeiro lugar, ele é um Deus que ele quer estar sempre em comunicação com a sua maior e melhor criatura, que é o homem. E todas as belezas invisíveis que ele formou, nós não temos dúvida em anunciar que o homem é o único ser em que ele amou, e ele se identificou tanto a ponto de colocar neste mesmo ser, o homem, algo singular, algo peculiar, algo próprio de si mesmo, que é o seu espírito. Nada mais nesta terra comporta, nada mais contém, nada tem este princípio maravilhoso que é próprio desse Deus, a não ser o homem. Nós, quando vemos as belezas da criação, nós ficamos muitas das vezes perplexos, com tudo aquilo que fora criado. Mas não temos dúvida em dizer que esse Deus que gosta de fazer história, ele então resolvera, quando vira que o estado primário do homem não era aquilo que ele imaginava, pensava a princípio, ele então resolve reestruturar, fazendo então esta chamada maravilhosa. Veja bem que a Bíblia disse: ora, o Senhor disse a Abraão. Bom, nós então estamos falando de um Deus que faz história e um Deus que fala, um Deus que ele cria coisa, um Deus que quer e gosta que nós o ouçamos. Quando nós temos ouvido, por isso que ele, por 7 vezes no Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós então temos um Deus criador que fala, mas veja bem, quando alguém fala, precisa ter o que? O interlocutor, alguém que ouça, alguém que esteja pronto, disposto a escutar. Nós temos um texto lá na Epístola de Tiago que diz: sejamos prontos para ouvir. Depois ele estende o seu pensamento, que queremos evocar para o sermão. Ele diz: tardio para falar. Embora nós invertemos essa ordem, nós não queremos usar a não ser o pronto para ouvir. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão, e ele fala para começar uma história desafiante. Porque falar com o homem é um desafio muito grande.
Porque a natureza do homem, como o Tiago diz, não é sempre disposta a ouvir. Ele é sempre pronto para o contrário do que aconselha o Tiago. Ele é pronto para falar e muito tardio, demorado para ouvir. Deus quer que nós sejamos prontos para ouvir. Por isso que o salmista Davi diz: preparado está o meu coração, lá no Salmo 108. Nós temos que preparar os nossos sentidos para ouvir. Por quê? Porque encontramos, como Abraão encontrou, um Deus que está sonhando com coisas novas, um Deus que quer realizar coisas novas, e como Ele é Deus, e quando se trata do homem, são novas e maravilhosas. Por isso que o salmista diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Um Deus deste porte é um Deus que deve e precisa ser escutado, é um Deus que precisa ser ouvido. Mas a proposta de Deus, a fala de Deus, ela sempre implica em coisas que, se nós escutarmos, e sempre será a duras penas, nós receberemos os louros, as glórias, o galardão. Veja bem, Abraão se tornou o amigo de Deus. É lógico que para chegar a este estágio precisou outras coisas, precisou ir até o capítulo 22 deste mesmo livro, que é o que? O momento que Deus prova a Abraão com o seu filho Isaque. Neste tempo da sua chamada, Abraão não tinha filhos, ele tinha 75 anos de idade, casado com uma linda mulher, que inclusive um dos monarcas, dos gigantes daquele momento, daqueles tempos, que era o faraó, colocou os seus olhos gordos, gordos, na sua esposa, a Sara. Mas Deus interferiu para que isto não acontecesse, dele contaminar. Aí vem uma doutrina: se você sabe ouvir a Deus, se você atende os seus reclamos, se você pode escutar a sua voz, Ele também vai escutar a sua. Em contrapartida, Ele escutará a sua voz. E é evidente que o Abraão não queria, embora tinha previsto, porque tinha falado até com a Sara, que por causa da seu porte escultural, o faraó, os egípcios, iriam colocar os olhos sobre ela. É muito ruim ter mulher bonita, gente, é muito ruim. E se fosse ciumento, entendeu? Como Abraão era, fica pior ainda, Fica pior ainda. E de fato aconteceram o que ele havia previsto, Mas Deus foi à frente, e quando o faraó aventou a ideia de ter contato com ela, Deus chamou ele de lado e falou: se tocar nela, morre. Você vê como é gostoso você ouvir a voz de Deus? Veja bem, o verso 1 diz: o Senhor disse a Abraão. Como foi bom Abraão ter ouvido a Deus, porque quando alguém quis arrolar a sua mulher numa outra história, Deus foi lá e vetou os intentos daquele poderoso homem, e naquele tempo era como um Deus da terra. Mas ele, se fora um Deus da terra, ele não era no outro lugar que domina a terra, que é os céus. E este era o Deus que falou com Abraão. Por isso que é melhor você ouvir o Deus dos céus. As pessoas aqui, os que nos ouvirão, estão sempre ouvindo os deuses da terra, Os deuses da terra pode ser o marido, a mulher, o patrão, o governo, o governo. Ouve, ele manda você pagar um imposto a mais, você diz que não, você vai lá e paga, e uma série de outras coisas, até um traficante que dá um toque de recolher,
E você, o que você faz? Abaixa a porta ligeiro, você vai ouvir. Agora, o melhor é ouvir o Deus da terra, porque quando os outros deuses catar a sua sarinha, ele vai lá e fala: se mexer com ela, está pego comigo. E quem é que vai lutar com Deus? Absolutamente ninguém. E o gostoso, querido, como no título, é que vai começar uma nova história. Quero dizer que Deus quer fazer história conosco a partir desta noite, a partir desse encontro, a partir desta chamada, que não temos dúvida que nesta noite Ele está nos chamando para algo que às vezes não entendemos, como dissemos, e não está no vídeo, né? Em momentos passados da nossa reunião, que o que eu faço não entende agora, mas saberá depois. Por quê? Porque o nosso Deus, esse Deus que quer fazer história comigo e com você, Ele é um Deus de revelação. É um Deus que, à medida que nós caminhamos com Ele, Ele vai nos ilustrando, vai nos mostrando coisas novas. Ele diz: eu comecei com você uma boa obra e vou até o fim, não vou deixá-lo jamais. Isso é muito confortante, até porque ouvir a voz desse Deus implica em você correr perigos. Por quê? Porque Ele chama o Abraão e diz: larga toda esta gente. Você, como eu, é muito afinado, você é muito apegado, né, a coisas que são circunstanciais da vida, né? Gosta muito do pai, da mãe, da mulher, do marido, do carro, da casa, da cidade, do filho e de um monte de coisa. Você está tão afeto a essas pessoas que aventar a ideia de você largar tudo, como falávamos até no lar congênero, né? Quando nós abraçamos a Jesus, você percebeu que todo mundo dá porta, todo mundo vaza, as pessoas começam agora a te ignorar. Aquele pessoal que vinha para o churrasco dominical, aquele pessoal, viu, que vinha para a cervejada, você percebeu? Porque agora, quando ele vem, tem biblada. Aí você fala dos versículos da Bíblia, você fala do culto, você fala da reunião, você fala da vigília, você fala da adoração, e ele não tem prazer nisso. Ele fica esperando abrir a porta da geladeira para ver se a loirinha está lá, mas você já mandou, presta atenção, todos esses capetas sair da sua geladeira, da sua casa, aquela fumaça que saía. Eu estou falando da fumaça permitida, não da proibida, mas a proibida também, muitos lares, né, já não tem mais lugar ali na sua sala, na sua casa, nas suas dependências, e é evidente que esta parentela não vai aparecer mais. E eu digo, que bom, porque nós também passamos por isso. Já há algumas décadas nós também tivemos, acontecendo conosco a mesma coisa. E Deus, antecedendo o que aconteceria, o que ele disse? Abraão, antes deles saírem, sai você. Até porque esse povo, presta atenção, esse povo é o povo lá da Mesopotâmia, é o povo lá do Iraque, que agora foi arrebentado de novo. Ur dos Caldeus está lá, naquele lugar da Babilônia, da Bíblia. E agora veja bem, queridos, Deus antecede a ele e fala: sai. Por que Deus nos arranca das coisas que nós estamos atadas a elas? Porque Ele quer exclusividade. Presta atenção, Deus não aceita o segundo lugar. Ele não quer ser subalterno no relacionamento com você. Não, Ele não quer que você o tenha em outras posições.
ele diz que você tem que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma. É dessa maneira que ele quer. Por quê? Porque ele trata você exatamente assim. Será que Deus não estava feliz? Será que Deus não estava realizado? É evidente que estava. Uma pessoa, uma figura como este Deus, que Ele criou todas as coisas que a minha Bíblia diz, visíveis e invisíveis. Quer dizer, aquilo que você vê já enche os seus olhos. Quem é que pode olhar como ontem eu olhava? O céu estava claro, e mesmo as luzes da cidade não impedia de eu poder contemplar, as constelações, os estelares, os céus iluminados. E quando nós estávamos em missão lá no sertão do Ceará, uma das coisas que mais me deixou admirado foi o céu, gente. Não foi lá a praia de Iracema, não foi não foi nada, absolutamente montanha, foi os céus. Por quê? Porque só ali eu percebi as cores dos céus, que aqui na cidade grande é tudo prata, não é? Mas lá não, lá você vê rosa, amarela, vermelha, prateada, dourada. Ali você, por isso que ele pergunta para o Jó. Jó estava um pouco confuso, porque estava sofrendo muito, e quando a gente sofre, esses sintomas, nós não somos muito afinados, afetos a eles. Nós ficamos às vezes até questionando. Quantas vezes você perguntou: cadê o Senhor Deus? Onde é que o Senhor está? Eu sempre respondo: Deus está nos céus. Mas Ele está também com a sua igreja, a única organização da terra que Deus está. Não procure Deus lá em Brasília, no Planalto Central. Não procure lá nas praias de Ipanema, que tinha 2 milhões de pessoas na passagem do ano. Não procure na Paulista, que também tinha 2 milhões de pessoas. Não procure nos mausoléus, não estão nos palácios. Agora pode procurá-lo na igreja, a única entidade, a única organização na terra, que ele mesmo disse: eu recebi, eu aceitei. Salomão, lá em Reis 8:9, ele apresenta o templo como lugar para Deus morar. Ele diz: eu ouvi a tua oração e aceitei a sua oferta, e coloco o meu nome, a minha palavra e os meus olhos neste lugar. O que era? O templo. Não é o que o outro fez aqui no Brasil, não. Significa a igreja, que o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque Ele está lá. Quem é que pode vir e destruir aquilo que o Senhor é o guarda? Quem pode? Ele mesmo diz que quando o gigante guarda armado a sua morada, a sua casa onde ele está, tudo está em segurança. Se ele garantiu, ele diz: quando vier o inimigo, tem que primeiro destruir o gigante. Mas quem é que vai destruir o gigante da igreja? Absolutamente ninguém. É esse Deus que chama-nos e fala: sai do meio dessa gente, porque elas não vão querer afinar com você, elas não vão querer estar em concordância com você. Não busque que haja entendimento seu por ouvir a mensagem desta noite com o que você vai escutar amanhã, até na sua casa, no seu trabalho, na sua locomoção aí, no transporte, nos logatrôs, vias e metrôs e tudo mais. Não, eles têm uma outra oratória, eles têm outro diálogo,
eles têm um outro entendimento de vida. Como Deus chama você para uma nova história, é porque Ele sabe que a história que você está vivendo com aquele povo, Ele fala, parentela, não vai levar você a nada, e Ele tem sonhos para com cada um de nós. Gostoso desse Deus Criador, que fez todas essas belezas invisíveis. Olha as montanhas, olha os planaltos, olha as cordilheiras, olha as colinas, olha os mares, olha a flora, a fauna. Nenhum de nós vamos ficar como que sem perplexidade alguma. Nenhum de nós vamos ficar como que ignorando tudo aquilo que Deus criou com esta beleza indizível. E como disse, olhava as estrelas e dizia, o Senhor é muito poderoso. E é evidente que eu, embora conheça o nome de algumas estrelas sem saber posicioná-la no espaço, Ele não só sabe da existência dela, como o Salmo 147 diz que Ele as chama pelo seu nome. Por isso que o Davi lá no Salmo, o Isaías, o profeta, ele lá no Salmo 40, 26, ele diz, levantai os vossos olhos para o alto e vede, e faz uma pergunta, quem criou estas coisas? Quem é que faz essas coisas se levantarem no seu tempo, quer dizer, surgirem, aparecerem? E diz que por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Dessa maneira se reporta esse Deus que, veja bem, às vezes eu e você não ouvem, mas as estrelas ouvem. Todos os continentes criados o escutam, com suas peculiaridades, ouvem a voz desse Deus. E às vezes eu e você ficamos como o Jó até o Salmo 37, nos questionando. Aí Deus chama Jó e fala, Jó, onde estava você quando criei a terra? E dali então ele vai colocando diante de Jó toda a sua criação e as particularidades dessa criação. E aí sabe o que o Jó fala? Ele lança a mão à sua boca e diz, como que eu ousei falar? E depois ele no 42 do seu salmo, ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, agora não, agora eu conheço de perto. É isso que Deus quer, por isso Ele fala conosco, porque Ele quer que você saiba dos seus intentos, dos seus sonhos, dos seus projetos, e da felicidade que Ele tem, e quer expandir esta felicidade comigo e com você. Ele quer expandir, e Ele chama você, tirando você desse relacionamento, que nós podíamos dizer até aqui, pecaminoso com a parentela, viu? Lascívio com a parentela, e todo ele contrário aos sonhos desse Deus historiador, que olha para você e diz, você não quer entrar no meu projeto de uma nova história? O Abraão não se arrependeu por fazê-lo. Teve problemas como eu e você tem? Teve. E quem é que vai passar nos anais da história deste mundo e não vai ter de sabores, aborrecimento, mesmo com sua vida afinada com o Criador? Não teve absolutamente ninguém. O próprio Jesus, quantos aborrecimentos Ele teve nesta terra? Quantos? Aliás,
mais do que todos. Mais do que todos. Até porque ele era diferente dos demais outros seres criados. Todos sob a égide do pecado. Mas ele não. Ele nasce santo. E ele sai desta terra sem perder nada desta santidade. O que é santidade? Vida assim com Deus, porque Deus é santo. Não existe santidade em cultura religiosa, em filosofia, em teologia, em seminário e nem em igreja, não, em doutrina nenhuma. Só no relacionamento afinado com Deus que você aprende a escutar e ouvir. E depois, então, você começa a praticar e seguir os seus conselhos. Sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando a gente lê esse texto, ficamos um pouco incomodados, até porque nós somos e gostamos, de ter sempre estabilidade, segurança. Nós gostamos sempre de estar certo do próximo passo que vamos dar, Olha o que nós fazemos desde que nascemos. Aprendemos dos nossos pais a sermos sempre com senso, sempre sermos sóbrios, e não fazer coisas malucas que algumas outras pessoas fazem. Um Deus que chama você e diz: eu quero que você ande comigo e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não fala, vai para tal lugar. E o melhor de tudo, este homem, ele cata a sua mulher Sara, fala para todo mundo: olha, tchauzinho, estou indo. Indo para onde? Não sei. Você já imaginou como é que ficou aquele pessoal que gostava do Abraão, de fazer um churrasquinho do sabatino, naquele tempo, não era dominical, aquele churrasquinho sabatino, gostava, vamos lá, uma ceia gostosa. Ele estava bem situado ali, com família e tudo, em Ur dos Caldeus. Por que aconteceu com esse cara? Ele não sabe para onde ele vai. Você gostaria de ter um filho que fizesse isso? Um irmão que fizesse isso, um parente que fizesse isso? Pois é, o Abraãozinho fez. Até então ele era Abraãozinho, depois se tornou um gigante amigo de Deus, mas então não era nada. Deus chama, como Paulo fala em Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, chama aquilo que não é, para confundir aquilo que é. Por isso que ele chamou eu e você. Porque qual o nosso valor diante da sociedade? Absolutamente nenhum. Quem é que dá um tostão furado por nós? Ninguém. Mas Deus, Ele está nos chamando para uma aventura que para Ele já está escrito como uma história com um final feliz. Já está escrito no cronograma desse diretor maravilhoso que chama Uma História Feliz. Ele chama você para a bem-aventurança. Pena que a resposta a esta chamada não é grande, é pequena. Veja bem para que ele chama. Ele chama para fazer de você uma grande nação. Ele não vai tirar você da sua casa para você ser um Zé Ninguém, um João Ninguém. Ele chama você para fazer de você uma grande nação. Eu não sei quantos tempos estava ele já. Eu analiso que já há 35 anos ele estava tentando ter um filho com a Sara.
Isso se ele tivesse sido cometido e casado com os patriarcas aos 40 anos. Porque a garotada de hoje, que passou dos 10, já estão enrolados aí, né? No sexo promíscuo e gerando até filhos, né? Como estava apresentando na TV, né? Não assisti o filme, evidente, mas o título, sabe como é que era? Para você que vai me ouvir: Filhos da Anarquia. Está aí, né? Passando na TV. Filho da Anarquia nasce dos embalos, dos barzinhos, nasce das festas raves, nasce desses espetáculos que atraem multidão, que leva, né, para uma volúpia, uma maluquice, onde tudo ali é permitido e o consumo de coisas permitidas e proibidas é muito grande, né? Nascem os filhos da anarquia. Eu só vi o título lá, eu falei, isso daí está cheio por aí, nos dias de hoje. Mas o que ele diz? Eu farei de você uma grande nação. Falou, como é que o senhor pode fazer uma coisa dessa? Estou já ficando velhinho, 75 anos é a minha idade, estou um pouquinho mais, evidente. Mas eu já gerei 8 filhos. O Abraão não tinha gerado ninguém. E lógico que ele, principalmente naqueles tempos, né, tudo lá era rural e agrícola, gente. Tudo, aquele tempo não tinha maquinário, não. Precisava de musgo para arar a terra. Até hoje, quando eu fui para Israel, eu vi meninas novinhas, e filmei, fotografei, viu? Quantos anos tinha ela? 16, 17 anos. Sabe quantos filhos já tinha? 2 no carrinho, um andando de lado e outro na barriga. Foi o que eu mais vi em Israel. E quando perguntei para o meu guia, sabe o que ele falou? É que a gente morre muito na guerra. Foi o meu guia que falou isso para nós. Então é uma nação que eles pedem filhos para os seus cidadãos. E você não imagina uma mulher como Sara, como sofrem quando são estéreis. Mas ele acreditou nisso. Vou fazer de você uma grande nação. Sabe qual é o nosso grande problema? Que nós perguntamos para Deus, como que o Senhor fará? Você não tem que questionar a Deus, como o Jó fez até o verso, capítulo 37 do seu livro. Não, você só tem que confiar. E Deus para por aí, porque filho não é tudo. Não, ele diz, eu abençoar-te-ei. Quem é que pode viver longe de bênçãos? Você tem visto a esses cataclismas todos acontecendo? E que você vê pessoas que foram soterradas, pessoas que foram alagadas, pessoas que foram destruídas, pessoas que, de repente, surpresas desagradáveis aconteceram nas suas vidas, e elas veem que perderam tudo, e elas então coçam a cabeça, arrancam os cabelos, se lastimam, pedem às autoridades justiça, e tantas outras coisas. E o que acontece? Nada. Por que está acontecendo isso com ela? Por que o drogado, ele morreu ontem lá na Indonésia? Por quê? E tem outro já no corredor ali para também entrar no fuzilamento. Por quê? Porque aqui ele viveu esse modelo permissivo que no nosso país eles abraçam, de liberdade para drogados e viciados e traficantes e todo, embora diz que não, mas lá tem outra história, gente. Ele foi querer fazer bagunça na casa dos outros. Se alguém for fazer bagunça na sua casa, você permite? Você aceita? Você gosta? Lá eles não gostam. Aí então, encheram eles de chumbo e agora ele foi embora. Então vai dizer, Deus não pode fazer nada absolutamente nessas coisas.
Mas por quê? Olha aqui, a segunda promessa. A primeira promessa: eu farei de você uma grande nação. A primeira. A segunda: eu também abençoar-te. E aqui está a beleza da chamada de Deus. O mundo, ele não se importa com a bênção de Deus. Por que ele não se importa? Não precisam? Eles sabem que precisam, porque quando eles são atacados por todos esses cataclismas, o que eles olham para os céus e pedem? Que Deus tenha misericórdia, piedade, eu não sei o que tem. Mas é que para ter essa bênção, existe a implicação do verso de número 1. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Se esse princípio de Deus, para Ele abençoar você, não for ouvido, atendido, obedecido, esta segunda promessa não vai vir. E se ela não vier, presta atenção. Você já imaginou você chegar na minha idade, ou na idade do meu pai, 95 anos, e de repente você perceber que veio uma enxurrada, um tsunami, veio um terremoto, e varreu como está varrendo a vida de centenas de milhares de pessoas nesse planeta e nesta terra? Aí eu pergunto: aonde você vai quando isto se dá? Aonde você vai se esconder? Para quem você? É porque você não está debaixo da bênção, não está. E para estar debaixo das promessas, dessa segunda promessa, você precisa obedecer o verso de número 1. Ele vai mais ainda: eu engrandecerei o teu nome. Quem é que conhecia Abraão? Ninguém. Agora, só que tem um porém. Não é só os judeus que conhecem Abraão. Não, de maneira nenhuma. Os muçulmanos, eles conhecem. Os cristãos, eles conhecem. Você percebeu? Só os muçulmanos e os cristãos e os judeus já dá mais do que meia terra do mundo, meia população do mundo. Muito mais. Só esses. Eu pergunto: aconteceu o que Deus falou para mim? O Deus de Abraão. Quando se fala de cristianismo, quando se fala de religião de Deus, que as pessoas, Deus não tem religião, tem sim, o cristianismo é de Deus, foi Ele que mandou Cristo, e Cristo instituiu o quê? Que deveriam segui-lo. Quem seguir a Jesus é cristão, e quem seguir a Jesus como cristão, ele é da religião de Deus, e isso daí precisa ser falado sim. Então Deus tem, sim, a sua religião aqui na terra, e Ele quer que você pertença a ela. Foi a escolha que Ele fez. Agora, começando com Abraão, para terminar ela em Cristo, e depois associar eu e você para esta linda história que vai ter o seu clímax lá no céu, na grande ceia, na grande festa, nas bodas do Cordeiro, que está aqui na revelação do Apocalipse. Para por aí? Não, nós vamos ainda continuar, E tu serás uma bênção. Para você ser uma bênção, você precisa ter a segunda bênção: abençoar-te-ei. Como você vai ser uma bênção se você não for abençoado? Não. Quando você quer ser uma bênção sem ser abençoado, o que você faz? Você faz como
as instituições humanitárias que estão por aí, você percebeu que todas elas têm, né, um figurão por trás, tem um nome, sempre tem uma organização, sempre tem uma instituição, sempre tem uma empresa, sempre tem, né, que leva os louros. Aqui não. Abraão abençoava. Por quê? Porque ele transmitia aquele que chamara ele para esta história maravilhosa, todas as vezes, todos os momentos. É isso que Deus faz com aqueles que o escutam e ouvem. E depois ele continua ainda dizendo: e abençoarei os que te abençoarem. Então ele começa então a estender as asas da sua misericórdia àqueles que relacionarem-se bem com você. E eu então vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de Jesus, querido, que o que nos filiou na grande família que começou a ser instituída à medida que alguém deste calibre, deste porte, ele consegue ouvir, consegue atender ao Deus que lhe falara, ao Deus que o procurara naquele dia, para dizer a ele que tinha um sonho com a vida do Abraão. Nesta noite Deus tem sonho com você, e sonho que evidentemente levará você, se ouvir, a desfrutar do mesmo, porque a minha Bíblia diz que esse Deus não mudou. A minha Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, Deus de Abraão. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, que é dos nossos tempos, e o Deus do futuro, o caminho que ainda está encoberto aos nossos olhos. Então ele diz: eu serei com você, e lá no futuro você também será uma bênção. E eu pergunto: não é bastante viável, não é convidativo, não é importante nós darmos crédito a esta palavra? Por isso que Isaías diz no seu livro, no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Nós podemos hoje assentar afirmativamente, hoje nós podemos acenar, levantando as nossas mãos e dizer: sou eu quero crer. Por quê? Porque eu quero usufruir e desfrutar do mesmo. Eu quero fazer história com o Senhor. Por quê? Porque toda a história que você escrever neste mundo, sabe no que vai redundar? No tsunami, num cataclisma, num terremoto, numa catástrofe enorme. Por quê? Porque você não poderá usufruir do abençoar-te-ei, do engrandecerei o teu nome, viu? E daquele tu serás uma bênção, que é o plano de Deus para a igreja. Por que a igreja é vitoriosa? Nós não cantamos aí: e como igreja vitoriosa estamos aqui? Porque a igreja é isso, e não é porque ela tem patentes, tem grandes salários, tem contribuintes à altura. Não, é porque Deus cuida de mim, como nós cantamos. Deus cuida da igreja, mas para você usufruir e desfrutar desse cuidado, você precisa, em primeiro lugar, ouvir Ele dizer: sai, larga tudo e vai para o lugar que eu te mostrarei. Fiquemos em pé. Querido Deus e eterno Pai, te adoro. Te adoro pela palavra, a mensagem que nos dá para esta noite de domingo. E eu oro agora, Senhor, por aqueles que nos ouviram aqui na tua casa e aqueles que nos ouvirão através do vídeo. Pedimos, ó Deus, que a tua unção esteja sobre eles, para que eles possam responder como deseja que façamos, como
o Abraão o fez. O Abraão, o Senhor, resolveu apostar naquilo que o Senhor lhe dissera, e não se deu mal, porque ninguém vai crer na tua palavra e afundar, Senhor, num buraco, num abismo, num túnel escuro, porque o Senhor é luz e o Senhor é porta para a liberdade e a salvação. Obrigado, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.